E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa segunda aula do curso de microbiologia, nós vamos passar bem rapidamente sobre os tipos de micro-organismos que nós iremos estudar extensivamente aqui na microbiologia. Então, basicamente, essa aula vai ser um apanhadão geral. Vou mostrar as características gerais desses micro-organismos para daí, nas aulas à frente, a gente já começar a tratar aí especificamente de cada tipo de micro-organismo com bastante detalhes. Aqui eu vou deixar para vocês um exemplar bem resumido desses micro-organismos que nós vamos estudar. Então, quais os micro-organismos? Obviamente, nós vamos ver aqui no curso de microbiologia. Então, nós vamos ver as bactérias, fungos, protozoários e os vírus. Obviamente, nós temos outros micro-organismos que eu não vou entrar em mérito, que são aqueles que pertencem ao reino Archaea, né, que não são patogênicos. Também não vou falar de vermes, nemateumintos, plateumintos, até mesmo porque esse último vai ser tópico de aulas futuras de parasitologia. Na microbiologia, eu vou falar especificamente desses 4 para vocês, que têm uma importância clínica, médica muito grande. Então eu vou enfocar, porque o nosso objetivo aqui é a área da saúde, beleza? Então vamos começar falando das bactérias, que são micro-organismos unicelulares simples, cujo material genético não está envolto por uma membrana especial, que são os tão famosos procariotos. A aula 3 de Biologia Molecular e Celular eu falei bastante sobre as diferenças estruturais que os procariotos possuem dos eucariotos, mas basicamente nós temos aí que os procariotos não possuem um núcleo para albergar o material genético, e os eucariotos possuem um núcleo. E, obviamente, a estrutura dos procariotos é menos complexa do que a estrutura dos eucariotos. Os procariotos a gente pode generalizar para as bactérias, né? Todos os outros demais micro-organismos que possuem núcleo, então nós temos aí os fungos e os parasitas, tem também as células de seres humanos, animais, vegetais, todos eles são seres eucarióticos, tá? Procariotos, basicamente, são as bactérias. E nós podemos classificar as bactérias, né, de algumas maneiras. Primeiro de tudo, para a área da saúde é extremamente importante a gente classificar as bactérias, principalmente quanto à sua composição da parede celular. O que é a parede celular? É um envoltório da bactéria composto de peptidoglicano, ou seja, uma camada de peptídeos com alguns carboidratos entrecruzados entre si. Eu falei um pouquinho de peptidoglicano em uma aula de bioquímica, então dá uma olhadinha lá na lista de reprodução de bioquímica se você quiser dar uma olhada. E diferentes tipos de bactéria apresentam propriedades diferentes na sua parede celular. Alguns tipos de bactérias possuem uma camada extremamente fina de peptidoglicano. Essas que possuem uma camada fina de peptidoglicano nós chamamos de bactérias gram-negativas, ou seja, Gram foi um pesquisador que descobriu uma metodologia para coloração de bactérias. E ele classificou elas de acordo com a sua cor. Aquelas que se colorem, aqui você observa um monte de pontinhos mais arroseados, significa que essa parede celular de peptidoglicano ela é fina e nós categorizamos essas bactérias como gram-negativas. Elas têm propriedades diferentes das outras, que possuem uma parede celular mais espessa, que nós chamamos de gram-positivas. Veja, apresenta uma coloração mais roxa. Então, toda vez que você encontrar uma bactéria que você está observando no microscópio e fez a coloração de gram e ela for mais avermelhada, mais rósea, é uma bactéria gram-negativa. E se ela for roxa, independente da morfologia que ela apresenta, né, essa bactéria é uma bactéria gram-positiva, ou seja, ela possui uma parede celular mais espessa. E, obviamente, as maneiras de tratamento de bactérias gram-negativas e gram-positivas assumem diferentes propriedades. E também quanto ao aparecimento das doenças. Quais doenças são mais evidentes em bactérias gram-negativas e em gram-positivas? Existem umas diferenças aí que são importantes na hora de a gente tratar determinado tipo de infecção bacteriana. E a gente pode caracterizar também as bactérias quanto à sua morfologia. Eu falei um pouquinho também disso na aula 3 de Biologia Molecular e Celular, que nós temos vários tipos de morfologias aí para as bactérias. Então nós temos bactérias em formas de esfera, bactérias em formas de bacilo, em forma espiral, e aqui nós temos o vibrião. A forma de esferas, que a gente chama de cocos, ela pode estar agrupada, diplococos, pode estar em fileira, que a gente chama de streptococcus, ou em cachos, como se fosse um cacho de uva, que a gente chama de staphylococcus. E os bacilos também, eles podem estar em forma de bacilar, né, tem as estruturas
somente com um bacilo, pode ter a parte flagelada ou não. O espirilo, que é a forma torcida, é como se fosse um bacilo, só que ele é mais afunilado e torcido. Ele, obviamente, só possui a estrutura unicelular, não tem a forma de espirilizada, mas é uma única só. E ele tem nas extremidades o que a gente pode chamar de flagelo, né? Ele pode ter ou não flagelos, que ajudam na movimentação dessa bactéria. E o vibrião também é como se fosse uma meia-lua mais inchadinha, né, que você consegue observar aqui nessa estrutura. Então nós temos diferentes morfologias, obviamente, nós temos vários tipos de bactérias de acordo com a sua morfologia. Obviamente, existem ocasiões na qual a gente não consegue enxergar a parede celular da bactéria, por exemplo, no caso dos espirilos, né, é muito difícil você corar eles, porque eles são tipos de bactérias que nós chamamos de álcool ácido resistente, então é muito difícil você corar elas com a técnica de Gram. Existe uma outra coloração para você enxergar essas bactérias. Isso aí a gente vai tratar extensivamente no curso de microbiologia, beleza? Passando agora para outro ponto, que são os fungos, que são micro-organismos eucariotes, ou seja, possuem um material genético envelopado, né, ou seja, está dentro de uma membrana plasmática, está envolvido ali. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares e possuem quitina em sua parede celular. Então os fungos, eles têm uma ampla distribuição aí na atmosfera, no mundo. Você deve perceber que se você deixar algum alimento por muito tempo, passou o prazo de validade de deixar ele na temperatura ambiente, começa a crescer como se fosse uma névoa em torno daquele alimento. Aquilo são os fungos que estão consumindo aquele alimento. E existem variados tipos de fungos, né? E a gente pode classificar eles de acordo com a sua composição celular. Se eles são unicelulares, né? Os fungos unicelulares são as leveduras. Então aqui a gente tem um clássico exemplo de uma placa de cultura de fungo. Parece com bactéria. Só que a morfologia das colônias das leveduras são diferentes. É possível distinguir em relação às bactérias. Tem uma característica muito específica. E obviamente o meio de cultura é diferente. Tem todas propriedades distintas. E também tem os fungos pluricelulares. Que aí no caso a gente tem os bolores. Então a gente pode observar geralmente alguns alimentos formando essa estrutura aqui, né? Não necessariamente dessa cor, existem vários tipos de bolores, né, que formam as hifas e tal. Obviamente, existem os fungos que são grandes, né, pluricelulares grandes, que entra a categoria dos cogumelos. Obviamente, nós vamos tratar aqui na microbiologia esses dois que são microscópicos ou são muito pequenos, que têm, obviamente, uma importância médica para a gente discorrer eles. Vamos tratar com bastante detalhes também. Passando agora para os protozoários, né? São micro-organismos eucarióticos, unicelulares, de vida livre ou parasítica, que se movimentam através de pseudópodes, cílios ou flagelos. Veja, aqui nessa descrição a gente pode até confundir um pouquinho com os fungos. Mas os protozoários eles são exclusivamente unicelulares. E eles têm estruturas completamente diferentes dos fungos. Os fungos, vocês vão observar, que a morfologia deles é completamente diferente da morfologia dos protozoários quando nós os observamos num microscópio. E para nós, a importância dos protozoários são aqueles que são parasíticos, ou seja, infectam o ser humano. Os exemplos que eu vou dar aqui para vocês são exemplos clássicos que muita gente provavelmente já deve ter ouvido falar. Um caso muito clássico é o Plasmodium falciparum, ou o parasita, o protozoário que causa malária. Então ele vai infectar aqui os eritrócitos, né? E vai causar uma série de problemas para a saúde do indivíduo. Existem muitos lugares onde a malária ela é endêmica, né? Principalmente em países tropicais, em áreas que é muito quente, tem a presença de mosquitos transmissores aí do Plasmodium falciparum, então um parasita também que a gente vai estudar com bastante detalhes. O Trypanosoma cruzi também, que é a famosa doença de Chagas, causada por esse protozoário aqui, que vai infectar lá o coração e é transmitido pelo barbeiro, aquele inseto grandão, né? Tem uma importância clínica muito grande. Antigamente acreditava-se que só o barbeiro era capaz de transmitir o Trypanosoma cruzi. Hoje já foi evidenciado alguns anos atrás aí, a transmissão do Trypanosoma cruzi através de alimentos, principalmente o açaí, extratos de açaí, vinham contaminados com Trypanosoma cruzi, a pessoa ingeria e acabava ficando contaminada. Então, hoje está mudando um pouco dos paradigmas aí da infecção por Trypanosoma cruzi. E um outro exemplo clássico, né, que a gente vê bastante na graduação é a Giardia lamblia, que causa giardíase, principalmente infecções em mulheres, infecções vaginais, né? E tem casos também de infecções intestinais com Giardia. E esse
protozoário é um protozoário bem característico. Se você enxergar ele no microscópio, ele parece um balão com 2 olhos e uma boquinha, né? É isso aqui que você enxerga. Ele é flagelado, tem uma importância clínica muito grande e a gente vai discutir também ele com bastante detalhes. Obviamente eu não coloquei todos aqui que a gente vai tratar, mas nós vamos tratar com bastante detalhes alguns protozoários. Beleza? E para terminar, falando dos vírus, os vírus são estruturas acelulares que possuem material genético, DNA ou RNA, e são parasitas celulares obrigatórios. Na verdade, são parasitas intracelulares. Então veja, os vírus são os extremos da vida. Se eles não estiverem parasitando uma célula, eles são incapazes de se replicar e produzir os seus materiais, né, proteicos, replicar o seu material genético. Porque eles precisam da maquinaria de células, sejam procarióticas, sejam eucarióticas. No momento em que os vírus estão fora das células hospedeiras, eles são inertes, não causam mal algum. O único mal é quando eles estão infectando uma célula. E, obviamente, existe uma classificação e tipos de variados tipos de vírus que foram descritos, mas a gente pode generalizar um conceito aqui no tocante referente, por exemplo, quanto à composição do envoltório de um vírus, né? Se ele tem um envoltório lipídico ou não, como é que é a estrutura das proteínas que compõem o envoltório do material genético, se de fato há um envoltório, né? Existem vírus que não possuem envoltório. Quanto ao material genético, se ele vai ser DNA, RNA, fita simples ou fita dupla, existe uma classificação que a gente chama de classificação de Baltimore, que vai classificar em grupos distintos os vírus. Quanto à geometria, se ele tem uma forma complexa, uma forma cilíndrica, uma forma icosaédrica, enfim, várias geometrias podem ser observadas em diferentes tipos de vírus. E também quanto ao tamanho, né? Existem vírus pequenos e vírus grandes. A gente consegue categorizar os vírus também em classes de tamanho. Beleza? Bem rapidinho aí para vocês então. Essa foi a referência que eu utilizei nessa aula, a referência clássica de microbiologia, o Tortora. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que dêem joinha. Me ajude a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube da Escola de Ciências da Vida e participem lá no Facebook da página e do grupo da Escola de Ciências da Vida. Tem o meu Facebook particular, se quiser me adicionar também pode. Como sempre, as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.